Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a decisão do ministro André Mendonça, que tinha prorrogado os trabalhos da CPMI e do INSS. A maioria dos ministros entendeu que não cabe ao Supremo esse tipo de interferência sobre o Legislativo. Diante disso, o presidente da comissão já até marcou a data de votação do relatório final. O Igor Cardim conta pra gente. O Supremo Tribunal Federal derrubou por 8-2 a liminar do ministro André Mendonça, que prorrogava a CPMI do INSS. Com isso, a comissão deve começar a analisar o relatório final já nesta sexta-feira. O documento prevê mais de 270 indiciamentos e a base do governo articula um relatório paralelo para contestar alguns nomes. O presidente da CPMI, Carlos Viana, disse que busca consenso no texto e não descarta votação no sábado, último dia de funcionamento do colegiado. O caos na política fluminense continua. Nessa quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Rio elegeu a toque de caixa um novo presidente. Mas essa votação foi anulada pela Justiça no mesmo dia. A escolha do presidente da Alerj é importante porque quem for eleito vai ocupar interinamente a cadeira de governador e comandar a eleição indireta para o cargo. O Matheus Maciel explica. O Tribunal de Justiça do Rio decidiu anular a eleição de Douglas Ruas à presidência da Assembleia Legislativa do Rio. A escolha levaria o deputado a entrar na linha sucessória e se tornar o governador interino do estado. Partidos de oposição acionaram o judiciário alegando descumprimento do regimento interno da casa. A desembargadora Sueli Lopes Magalhães concordou com os argumentos e definiu ainda que uma nova eleição deva ocorrer apenas após o Tribunal Regional Eleitoral do Rio retotalizar os votos das eleições de 2022, devido à cassação do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Isso pode alterar a composição das bancadas da Casa Legislativa. A sessão está marcada para terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou de novo, adiou mais uma vez o ultimato ao Irã. A suspensão dos ataques agora vale por mais de 10 dias, até 6 de abril. As forças israelenses afirmam ter matado o chefe do braço naval da Guarda Revolucionária do Irã, responsável por coordenar o fechamento do Estreito de Hormuz. E em meio a toda essa crise do petróleo, a revista britânica The Economist publicou um artigo em que afirma que o Brasil tem uma arma secreta contra os choques dos preços, os biocombustíveis. O texto diz que poucos países estavam preparados para essa situação, como o Brasil. A gente volta já com o Giro. A Justiça italiana decidiu aceitar o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, mas essa decisão ainda precisa ser confirmada pelo Ministério da Justiça da Itália e a defesa pode recorrer. A Samantha Klein tem as informações. A Justiça italiana autorizou a extradição da ex-deputada federal para o Brasil e a embaixada brasileira em Roma já foi informada dessa decisão da Corte de Apelação em favor da concessão de extradição. Mas ainda cabe recurso e a defesa da ex-parlamentar informou à CBN que sim vai recorrer no prazo de 15 dias. Se a decisão for mantida e autorizada, a previsão é que Carla Zambelli deverá cumprir a pena na penitenciária feminina do Distrito Federal, presídio também conhecido como Colmeia. O Ministério Público de São Paulo apura um esquema bilionário de corrupção na liberação de créditos do ICMS na Secretaria de Fazenda do Estado. Entre as empresas investigadas, temos gigantes do varejo. Vamos a São Paulo com Pedro Fagundes. O Ministério Público de São Paulo iniciou uma nova fase da Operação Fisco Paralelo, que investiga um esquema bilionário de corrupção no sistema de ICMS da Secretaria da Fazenda. Entre os principais alvos estão grandes empresas como Carrefour, Calunga, Casas Bahia, Caoa e Center Castilho. Elas aparecem desde a atuação de executivos da área tributária até a homologação de créditos irregulares e o pagamento de propina. Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de R$725 mil em dinheiro vivo, além de relógios de luxo, avaliados em R$1,5 milhão. A seleção brasileira de futebol masculino perdeu da França por 2-1 num amistoso disputado em Boston, nos Estados Unidos. E olha que a França estava com um jogador a menos em campo, hein? Esse foi o penúltimo jogo do Brasil antes da Copa do Mundo. A reportagem é do Leonardo Dai. Os franceses abriram o placar no Gillette Stadium em Boston, nos Estados Unidos, ainda no primeiro tempo, com um gol de Mbappé.
No segundo tempo, a França ficou com 1 a menos após a expulsão do zagueiro Upamecano, mas ainda assim fez 2-0 com Ekitike. O Brasil descontou com Bremer, mas não conseguiu empatar a partida. A seleção agora volta a Orlando, onde joga terça-feira às 9h da noite contra a seleção da Croácia. Rafinha saiu machucado no primeiro tempo do jogo contra os franceses e será reavaliado nesta sexta-feira para que se saiba sua condição para o duelo contra os croatas. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music e, se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!